Rapaziada, segura essa, porque o nome que tá começando a ganhar força nos bastidores do Corinthians pode surpreender muita gente. Sim, é isso mesmo que você ouviu, Renato Augusto. O cara que todo mundo conhece como um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro nos últimos anos, agora está sendo cotado nos corredores do clube como possível técnico do time sub-20. Parece improvável, pode até parecer, mas a verdade é que esse papo está circulando e não é de hoje. Pode ser só uma especulação de momento? Pode ser, mas quando um nome desses começa a ser discutido dentro do clube, a gente sabe que tem fumaça. E onde tem fumaça, meu amigo, pode ter fogo mesmo. Agora vamos ser sinceros. O Renato sempre teve aquele jeitão de técnico dentro de campo, né? Desde a época em que jogava no meio-campo, já dava pra notar que ele via o jogo de uma forma diferente. Ele não era só mais um bom jogador, era um cara que se posicionava com inteligência, que conversava com o treinador durante os jogos que puxava o time, orientava e até parecia estar sempre um passo à frente. Era aquele jogador que, mesmo quando não estava no auge físico, ainda fazia diferença só na bola que pensava. E isso, convenhamos, é coisa de quem já tem a cabeça de treinador antes mesmo de pendurar a chuteira. Só que, como todo mundo sabe, ter visão de jogo dentro das quatro linhas não garante sucesso na beira do campo. A gente tem exemplos de sobra para mostrar isso. Quem não se lembra do Ricardinho? Outro cara que jogava demais, uma cabeça privilegiada em campo, mas que como treinador não conseguiu emplacar. Quando ele assumiu um time, ficou claro que o entendimento tático que ele tinha na prática não se traduzia tão bem quando precisava comandar do lado de fora. Era muito próximo da diretoria, muito colado na comissão técnica, mas faltava aquele carisma, aquela capacidade de liderar um grupo de atletas como treinador mesmo. E olha que ele parecia estar pronto. Só que futebol, meus amigos, não é só parecer, é sentir, viver, errar, acertar e evoluir todo dia. E o caso do Renato pode ir por esse caminho também. Por mais que ele tenha essa imagem de jogador com mentalidade tática, a verdade é que virar técnico exige muito mais. Precisa estudar, se preparar, entender como gerir vestiário, como lidar com diferentes perfis, como montar um time competitivo e, acima de tudo, saber lidar com pressão. E olha, pressão no Corinthians é o que não falta, né? Se for para começar no sub-20, ótimo. É uma escola, mas tem que chegar sabendo que ali é o primeiro degrau para um cargo que cedo ou tarde pode virar algo muito maior. Agora, se for verdade que ele tá fazendo os cursos da CBF desde a época da pandemia, aí o cenário muda. Começar em 2020, ali no meio do caos que foi aquele período, mostra que o cara já estava pensando à frente, mostra que enquanto muita gente estava de molho, ele estava investindo em conhecimento. E isso conta demais, porque tem muito jogador que espera se aposentar para depois pensar em ser treinador, e aí já começa atrasado. O Renato, ao que tudo indica, não fez isso. E mais pelo que foi falado, ele já está bem avançado nesses cursos, inclusive já tirou licenças importantes para poder comandar oficialmente times da base e até mesmo, se necessário, assumir um elenco principal numa emergência. E cá entre nós, imagina só se um dia o Corinthians precisar de alguém para tampar um buraco, para assumir interinamente o time numa reta final de temporada ou mesmo numa crise. Colocar um cara como o Renato Augusto ali que conhece o clube, conhece? O ambiente tem o respeito da torcida, seria muito menos arriscado do que trazer alguém de fora que nem sabe onde está pisando? Ele não sentiria o peso? Não ia tremer diante das câmeras, não ia se esconder da responsabilidade? Porque ele já viveu isso tudo, já jogou com pressão, já foi decisivo em momentos complicados? A camisa não pesa para ele. E isso numa hora de decisão faz toda a diferença. Mas aí vem aquela dúvida, será que ele realmente quer isso para a carreira? Porque uma coisa é estar fazendo curso, estudando futebol, conversando com técnicos que ele admira, como o próprio Fernando Diniz, que ele já declarou ser fã. E outra, completamente diferente, é querer encarar o dia a dia como treinador. O Renato já falou, inclusive, que adoraria trabalhar um dia com o Guardiola, que quer entender como o cara enxerga espaços no campo, como pensa o jogo de uma forma tão diferente. E isso mostra um lado estudioso, um lado curioso, que é essencial para um bom técnico. Mas será que ele quer mesmo começar no sub-20, passar por todo aquele caminho de base, esperar a hora certa, viver os perrengues que todo técnico da base enfrenta? Porque o futebol brasileiro, a gente sabe, não tem paciência com ninguém. E nesse ponto tem outra coisa que precisa ser levada em conta, a questão da formação. Porque não adianta querer ser técnico só com nome e história como jogador,
tem que ter papel, tem que ter diploma, tem que estar regularizado com a CBF. E o Corinthians sabe muito bem disso. Não dá mais para cometer os mesmos erros do passado. Já passou vergonha em competição sul-americana por colocar técnico sem licença no banco. E aí, meu amigo, não adianta espernear. Não pode dar entrevista, não pode comandar em certos jogos, vira um mico. Então, se o Renato Augusto realmente estiver com tudo em dia, com as licenças prontas, aí sim dá para pensar com mais carinho. Outra coisa que pesa a favor dele é a identificação com o clube. Isso no Corinthians é valioso demais. A torcida respeita o Renato. O cara tem moral, tem história, tem representatividade. Não é qualquer um que chega no sub-20 e ganha respaldo da arquibancada. E se a ideia for mesmo dar uma chance para alguém da casa, alguém com esse perfil, então o nome dele acaba fazendo todo sentido. Ainda mais se for para começar ali já se ambientando como treinador, entendendo o dia a dia da base, criando uma nova relação com o vestiário, mas agora como líder, como referência técnica. Agora, claro, se ele não tiver concluído os cursos aí muda tudo, aí não dá para arriscar. Porque vamos combinar, sub-20 já é um cargo de peso, é o último passo antes do profissional. E o Corinthians não pode mais se dar ao luxo de improvisar? O cara precisa estar pronto. Não só com vontade, mas com preparo. Porque em caso de necessidade, pode subir amanhã mesmo. E aí, se não tiver apto, vai sentar no banco pra quê? Vai assistir de camarote? Vai ser auxiliar moral? Não dá. Futebol de alto nível exige responsabilidade. Então, se o Renato não estiver 100% regularizado, o melhor seria começar mais embaixo. Sub-15, sub-17 para ir pegando cancha, entendendo como funciona a base por dentro e só depois dar o salto. Mas tudo indica que ele tá sim em um estágio avançado na formação. E se isso for confirmado, já pode até abrir espaço. Tchau, Orlando Ribeiro. Valeu pela contribuição, mas agora é a vez do R8. E é isso que começa a pipocar nos bastidores do clube. Uma movimentação, uma transição, uma possibilidade que de repente muda tudo. Porque quando o Renato Augusto começa a entrar nesse tipo de conversa, já não é mais só uma especulação de torcedor. É algo que pode realmente acontecer. Enquanto isso, o Corinthians vai resolvendo outras questões. E uma delas é a renovação com o Bidu. O lateral está em processo de renovação por 2 anos e meio. E isso gerou um certo debate interno, viu? Porque o contrato atual dele termina no fim do ano, e renovar até meados de 2028 é um compromisso longo, especialmente para um jogador que ainda divide opiniões. E aí vem aquela dúvida, por que tanto tempo de contrato com um jogador que ainda não é unanimidade? Por que não fazer um acordo mais flexível, baseado em metas? Cumprir um número de jogos, renova mais um ano. Foi titular na temporada seguinte. Ganha mais 6 meses. Coisa simples, mas que permite ao clube ter mais controle da situação e evitar acordos longos que depois viram problema. E quando a gente olha para outros casos, como o do Léo Maná, que recebeu um contrato de 5 anos, a comparação é inevitável. Por que um lateral recebe tanto respaldo e outro é tratado com mais rigidez? Onde está o critério? E mais, quais foram os clubes que fizeram propostas pelo Bidu? Porque dizem que ele apresentou 3 ofertas de clubes brasileiros, só que ninguém revela de onde são essas propostas. Será que são reais mesmo? Ou será que foram criadas ali no desespero para valorizar a renovação? Como diria um amigo meu, será que não foram geradas até por inteligência artificial? Brincadeira, claro. Mas que o Corinthians precisa ter cautela, precisa. E aí entra outro nome que pode influenciar nessa equação, o Ancelotti, um jogador mais experiente, com mais bagagem e que na visão de muita gente entrega mais que o Bidu. Mas tem o fator idade, tem o desgaste físico, tem a questão do custo. Então o Corinthians fica nesse dilema, renova com quem já está aposta no que tem ou vai ao mercado buscar alguém diferente. Porque hoje, sinceramente, o clube tem laterais demais e ao mesmo tempo parece que não tem nenhum de confiança absoluta. É aquela velha história do tem tudo, mas não tem nada. E quando a gente olha pra frente pro time que pode entrar em campo amanhã, já dá pra imaginar o quebra-cabeça que é montar esse elenco? Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais, Raniel, Garro, Yuri e companhia no meio, tudo isso com a cabeça do Dorival Júnior trabalhando a 1000 por hora para tentar encontrar a formação ideal. E no fim das contas, quem decide mesmo são os resultados, porque se vencer o clássico ninguém vai questionar a escalação. Mas se perder aí, meu amigo, vem avalanche, e isso tudo no fim volta para o mesmo ponto planejamento. Se o Corinthians
conseguir planejar bem, investir na base com inteligência, formar treinadores que conhecem o clube e entendem o peso da camisa, aí sim dá para começar a pensar em futuro de verdade. E talvez, só talvez, o Renato Augusto seja parte desse novo ciclo. Mas ó, se a gente for pensar direito, o futebol do Corinthians sempre foi assim, cheio de altos e baixos, cheio de decisões que mexem com o coração do torcedor. E quando a gente fala do Sub-20, não é só um time de moleque que vai disputar campeonato. É ali que nasce o futuro do clube, é dali que sai o próximo craque, o próximo ídolo. Por isso que a escolha do treinador não pode ser feita no piloto automático, no tanto faz. Tem que ter visão, tem que ter jogo de cintura, tem que entender que ali vai além da técnica, além do tático. É formar homem, é formar profissional, é criar uma mentalidade vencedora. E o Renato Augusto, na visão de muita gente que acompanha os bastidores, pode ter justamente essa pegada. Ele viveu em campo os melhores momentos do Corinthians nos últimos tempos. Ele sabe o que é pressão, sabe o que é cobrança, sabe o que é ter que dar resposta, jogo a jogo. Além disso, o cara não é de baixar a cabeça fácil. Tem personalidade, é de pegar o time no colo quando precisa de levantar a moral de quem tá mal. Isso num ambiente de base que é cheio de desafios de jovens que estão descobrindo a carreira, pode ser um diferencial. Imagina só ele chegando lá com aquele respeito natural, falando a língua da molecada, mostrando que entende do que tá falando porque já viveu aquilo ali dentro. Tem muito valor, viu? E se a gente for lembrar da história recente do Corinthians, vê que o clube tentou outras coisas, fez apostas que não deram muito certo. Teve treinador da base que parecia mais preocupado em ser amigo da diretoria do que em formar jogador. Teve técnico que se perdeu na beira do campo, que não conseguiu criar autoridade, que não fez a base render, que deixou escapar talentos que hoje poderiam estar brilhando no profissional. Isso o Corinthians não pode mais permitir. A base tem que ser o celeiro de bons profissionais, o celeiro de vencedores e o treinador tem que ser a peça-chave disso. Aí entra a questão da paciência, que a gente já sabe que falta demais no futebol brasileiro, principalmente em clubes grandes como o Corinthians. O torcedor quer resultado ontem, quer promessa virar realidade, agora quer jogar bonito e ganhar sempre. Mas a base não funciona assim. A base é feita de processo, é feita de etapas, é feita de aprendizado. E quem comanda esses jovens tem que entender que o erro faz parte, que o crescimento é lento, que o amadurecimento acontece passo a passo. É aí que a cabeça de treinador experiente, de alguém que já viveu essa pressão como jogador e que está se preparando para a função, pode fazer toda a diferença. Agora, um detalhe importante que pouca gente fala: treinar sub-20 não é só treinar futebol, é muito mais do que isso. É ser psicólogo, é ser educador, é ser líder, é ser aquele cara que vai ouvir os meninos quando eles tiverem dúvida, quando eles estiverem passando por problema pessoal. É entender que ali tem gente que está se formando não só como jogador, mas como pessoa. E quem tiver essa sensibilidade, essa inteligência emocional, vai conseguir fazer com que o clube tenha não só bons jogadores, mas bons cidadãos. E o Renato Augusto, pela história dele, pelo perfil que demonstra, parece ter essa capacidade. Por outro lado, o desafio é gigantesco, porque não basta só ter vontade, não basta só ter experiência como jogador. É preciso saber comandar um grupo, é preciso saber montar um time que funcione dentro de campo, que tenha equilíbrio entre ataque e defesa, que saiba sofrer, que saiba ganhar jogo difícil. E é aí que o curso de treinador entra como elemento fundamental. Quem assiste o Renato falar hoje percebe que ele se aprofunda nessas questões, que ele não quer ser só mais um ex-jogador que vai tentar a sorte na beirada do campo. Ele quer estudar, quer se preparar, quer entender a fundo como o futebol moderno funciona. E claro, tem a parte do ambiente. O Corinthians não é qualquer clube. É um gigante, é uma paixão nacional, é um clube que vive de resultado e que não perdoa erro. Então, quando um ex-jogador da casa começa a ser especulado para treinador da base, já é um sinal de que o clube quer dar uma mensagem. Queremos alguém que entenda o DNA Corinthians, que conheça a história, que sinta a camisa. E isso pode ser um fator motivador para o Renato e para todo mundo que acompanha o processo. Porque trabalhar no Corinthians mesmo na base é uma responsabilidade enorme, é um orgulho gigante, mas também uma pressão constante.
E falando em pressão, não dá para esquecer que o próprio Renato Augusto já passou por momentos complicados na carreira, especialmente no meio daquele período que ele foi pivô de muitas críticas e questionamentos. Não foi fácil lidar com tudo isso, ainda mais jogando num clube tão grande e tão exigente. Mas ele mostrou resiliência, mostrou força, superou lesões, superou cobranças e saiu dali maior do que nunca. Essa bagagem de vida, essas experiências difíceis, são justamente o que um técnico precisa ter para lidar com os garotos da base. Porque ali, meu amigo, tem muita gente que vai passar pelo mesmo tipo de pressão, que vai sentir a cobrança da torcida, que vai ter que aprender a ser forte. E enquanto o nome do Renato Augusto vai ganhando força, o Corinthians continua fazendo movimentações no elenco profissional. A renovação do Bidu, como eu falei, é um assunto delicado, cheio de nuances. É aquele tipo de decisão que pode impactar lá na frente, principalmente se o jogador realmente tiver propostas e o clube precisar assegurar ele ou se desfazer. O lateral é jovem, tem potencial, mas ainda falta consistência. E a diretoria sabe que não dá para ficar dependendo só da promessa. Tem que ter entrega, tem que ter evolução constante. E se a renovação for mesmo por 2 anos e meio, tem que ser com muita clareza de objetivos, muita cobrança de metas para ninguém sair perdendo nessa história. A verdade é que o Corinthians vive um momento de transição não só na base, mas também no profissional. Tem muito jogador jovem tentando espaço, tem treinador tentando achar uma fórmula que dê certo, tem diretoria tentando equilibrar as contas e montar um time competitivo. E nesse meio tempo, a base aparece como uma esperança, como a luz no fim do túnel, como o caminho para construir um futuro sólido. E por isso a escolha do treinador sub-20 é tão importante, porque ele vai formar o time que amanhã vai defender o manto sagrado na elite. E o que se espera é que essa pessoa seja alguém que consiga unir tudo isso: conhecimento, experiência, paciência, liderança, carisma e paixão pelo clube. Se for o Renato Augusto, ótimo. Se for outro nome que também tenha essas qualidades. Mas que nunca mais o Corinthians repita os erros do passado que já fizeram a base virar piada, que fizeram talentos sumirem, que fizeram o torcedor perder a fé, porque a base é o futuro e o futuro no Corinthians precisa ser brilhante. E aí, o que vocês acham? Será que o Renato Augusto é mesmo o nome ideal para assumir essa missão? Ou será que é só especulação da imprensa? Conta pra mim nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E claro, fiquem ligados porque aqui a gente traz tudo em primeira mão, sem filtro, direto do coração do futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol mundial nas últimas horas após a FIFA realizar uma atualização em sua lista oficial de campeões mundiais de clubes. A notícia, ainda tratada com cautela e sem anúncio oficial completo, tem gerado inquietação especialmente no Brasil e mais precisamente no Parque São Jorge. Fontes ligadas à Confederação Brasileira de Futebol CBF e a entidades que acompanham de perto as movimentações da entidade máxima do futebol internacional afirmam que o Corinthians foi avisado sobre possíveis implicações dessa atualização. Embora a FIFA costume realizar revisões de documentos estatísticas e classificações de maneira periódica, o que chamou a atenção nesta ocasião foi o fato de a atualização estar diretamente ligada ao reconhecimento de títulos mundiais de clubes, um tema historicamente controverso e sensível entre torcidas e dirigentes. A inclusão ou exclusão de determinadas conquistas pode mudar radicalmente o status de algumas agremiações perante a história do futebol, alimentando rivalidades que já são inflamadas por décadas. O Corinthians, que orgulhosamente ostenta o título de campeão mundial de clubes em 2000, conquista alcançada no torneio realizado no Brasil com chancela da própria FIFA, figura oficialmente entre os campeões mundiais. No entanto, rumores indicam que a entidade está considerando critérios distintos para o reconhecimento oficial de campeonatos mundiais disputados antes da criação do formato atual do Mundial de Clubes da FIFA, que se consolidou a partir de 2005. A dúvida que paira no ar é se essa revisão afetará a legitimidade de títulos como o conquistado pelo Timão em 2000 ou se, pelo contrário, irá reforçar seu valor histórico e simbólico.
É importante lembrar que durante anos houve um intenso debate sobre o Mundial de 2000, vencido pelo Corinthians sobre o Vasco da Gama, com decisão nos pênaltis no Maracanã. À época, muitos adversários argumentavam que o torneio era experimental e que não tinha a mesma representatividade que a tradicional Copa Intercontinental disputada entre os campeões da Europa e da América do Sul. No entanto, a FIFA reiterou diversas vezes que se tratava de um campeonato mundial oficial, sendo o primeiro realizado com clubes de todos os continentes, um marco na tentativa da entidade de globalizar a disputa. Agora, com a atualização da lista, cogita-se que a FIFA pode estar revisando o enquadramento técnico e simbólico de algumas dessas edições iniciais, incluindo o torneio de 2000, o que teria motivado o suposto aviso ao Corinthians. Ainda que não haja confirmação se haverá alteração de status ou apenas uma reclassificação estética na apresentação dos títulos, o simples fato de o clube ter sido informado já movimentou o cenário esportivo. Fontes próximas, diretoria do Clube Paulista, mantém o discurso de tranquilidade, mas nos bastidores existe apreensão. O título de 2000 é inegociável. Foi reconhecido pela FIFA disputado sob as regras da entidade e com clubes campeões continentais. Se houver qualquer movimento para deslegitimá-lo, o Corinthians vai reagir com firmeza. Disse sob anonimato um dirigente com trânsito frequente nos corredores da sede alvinegra. Do lado dos rivais, especialmente nas torcidas de Palmeiras, são Paulo Flamengo e outros clubes brasileiros que também almejam ou já possuem títulos internacionais relevantes. A movimentação da FIFA é vista como uma oportunidade de reabrir velhas discussões. Em grupos de redes sociais, torcedores adversários já especulam que a nova lista da FIFA poderia colocar em xeque o reconhecimento do título corintiano ou reposicionar outros clubes em um patamar semelhante. O fato é que qualquer modificação, por menor que seja, será suficiente para reacender o eterno debate sobre quem é mundial de verdade. Analistas apontam que essa reclassificação da FIFA pode estar relacionada também ao novo Mundial de Clubes, que será disputado em 2025, com 32 equipes em formato de Copa do Mundo, algo que pode exigir uma padronização nos critérios históricos para reconhecimento de campeões. Há quem diga que a FIFA quer organizar a casa antes de colocar sua nova competição em campo. E nesse processo, ajustes na forma de apresentar os campeões podem ser inevitáveis, o que explicaria o aviso prévio ao Corinthians e possivelmente a outros clubes. Por enquanto, tudo está envolto em especulações e nada foi comunicado oficialmente ao público. No entanto, o que se sabe é que houve movimentação interna na FIFA, que revisou a lista em seu site oficial e, segundo fontes ligadas ao futebol internacional, atualizou a nomenclatura e estrutura da seção de campeões mundiais. Em meio a tantas nuances técnicas e políticas, a verdade concreta ainda permanece sob sigilo. O Corinthians, por ora, continua como campeão mundial de 2000, com reconhecimento pleno da FIFA. Mas a sombra da incerteza paira e os próximos dias prometem ser movimentados no cenário esportivo nacional. Enquanto isso, o torcedor segue dividido entre a expectativa de um reforço no prestígio histórico do clube e o receio de que uma possível releitura da história possa servir de munição para os rivais. Uma coisa é certa, quando a FIFA mexe em documentos históricos, o futebol inteiro se agita. E no Brasil, onde o coração pulsa no ritmo da bola, qualquer alteração no passado pode virar guerra no presente. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!